Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante interessante nessa aula de filosofia e que muitas vezes me perguntam o porquê, qual é o motivo, por que que existe isso, por que que não, tá? Hoje nós vamos falar sobre a coruja e a filosofia. É lógico que eu não sou um biólogo, eu não sou especialista em coruja, mas eu vou falar do ponto de vista simbólico e filosófico o que significa. Qual a relação da coruja com a filosofia, com a sabedoria, com as ciências humanas? Tá joia? Então vamos lá. De acordo com a mitologia grega, de acordo com os povos gregos antigos, né? Não sei se vocês sabem, a filosofia nasceu na Grécia. Então toda a influência que nós temos, ela é uma influência ocidental. Os animais, né, eles têm um significado, e os animais que voam têm até origem assim, são em alguns casos classificados como seres divinos, como seres simplesmente porque eles voam, tá joia? Então, vamos lá. Por que então a coruja está associada à sabedoria e, por conseguinte, à filosofia, tá bom? Primeiro, ela é o mascote, o presente dado à deusa Atena, também chamada de deusa Minerva. Em Roma, a deusa Atena era chamada de deusa Minerva. Então, a coruja é o símbolo, né, de sabedoria associado à própria sabedoria da deusa Atena. A deusa Atena era uma deusa de várias coisas. E dentre as características assim, que ela possuía, era a grande inteligência, a grande sabedoria. Era também considerada a deusa da guerra, a deusa dos afazeres domésticos. Então, assim, vale a pena também você aprofundar quem é a deusa Atena. Então, a primeira coisa, né, que nós já descobrimos, que a coruja é o mascote, é o presente da deusa Atena, da deusa Minerva em romano. Sim? Tá ficando claro aí? Outra coisa, o que fez com que a coruja se tornasse o símbolo da filosofia? Isso é atribuído ao grande filósofo Hegel. O Hegel é um filósofo alemão, e o Hegel, em uma de suas obras, vai dizer o seguinte, que a filosofia, ela é como a coruja de Minerva. Ela só vai alçar o seu voo, ela só vai voar só no final do dia, só ao entardecer, quase anoitecendo. E o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Ele vai, né, se você for lá ler as explicações e também as interpretações que vieram depois, você vai perceber que essa associação está ligada à própria filosofia, à própria ciência. Ou seja, a filosofia, a ciência, ela só pode acontecer, ela só pode dar seu parecer quando já transcorreu todo o dia, quando se já examinou tudo. Vamos para uma coisa bem prática. Por exemplo, nós estamos aí, né, uns se vacinando, outros contra a vacina, né, para proteção do Covid-19, outros, né, não querem vacinar, outros estão questionando a ciência, mas a gente sabe como que a ciência age. A ciência faz um monte de teste, observações, e vai para que esteja uma comprovação, para que se chegue a um resultado. Então é isso que eu quero dizer. Quando o Hegel vai dizer que a coruja só levanta voo ao raiar do dia, ao pôr do sol, ao final do dia, isso significa que vão ter acontecido todas as experiências e aí poderá se dar um parecer favorável. Então nós já vimos, símbolo, coruja,
símbolo da deusa Minerva, da deusa Atena, e também foi associada pelo Hegel. Agora, uns aspectos com relação à coruja, que também, que podem, ser associados simbolicamente. O que eu quero dizer é o seguinte, que isto é um símbolo. E um símbolo quer dizer que não é assumido por todo mundo, que nem todo mundo aceita. Outra coisa, é um animal com um simbolismo ocidental, ou seja, existem outras culturas, até mesmo orientais, até mesmo no próprio Ocidente, outros animais que também foram associados à sabedoria. Mas no caso aqui, nós estamos falando da coruja, que muita gente vê aí coruja, eu sou professor de filosofia, eu gosto da coruja, eu tenho uma simpatia muito grande pela coruja, então eu assumi ela também como símbolo da sabedoria, por esses motivos que eu estou falando, e também pelo próprio jeito da coruja. A coruja, ela tem algumas características que podem ter feito com que ela se tornasse o símbolo da sabedoria. Vamos lá. Primeiro, a coruja, ela enxerga muito bem à noite. Ou seja, a filosofia, ela muitas vezes ela age no campo em que muita gente não está acostumado e não tem ciência. Ou seja, quando está todo mundo dormindo, ela está funcionando. Quando está todo mundo aí, no seu cochilo ou na sua própria noite de sono, a sabedoria, a filosofia e a própria coruja estão aí, com os olhos bem arregalados, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Outra coisa bem interessante que eu aprendi é que a sabedoria não importa se a pessoa é feia, se a pessoa é bonita, a sabedoria, ela é como a justiça. Ela é cega para os critérios estéticos. Ela é cega para os critérios estéticos no sentido de discriminar as pessoas pela aparência. O que eu quero dizer com isso? Que para muitos povos, principalmente os gregos e os romanos, a coruja associada à sabedoria é um animal feio. Isso quer dizer o quê? Que a sabedoria, ela não importa com a beleza. A sabedoria, ela tem um valor muito grande em si mesma, tá? Então, recapitulando. Coruja, símbolo da deusa Atena, presente, mascote. E é uma deusa sábia, uma deusa de muitos atributos. Daí foi associando esse animal ao dom da sabedoria ou à própria sabedoria. Outra coisa, o Hegel disse que a coruja de Minerva só alça voos ao entardecer, ou seja, depois que tudo foi contemplado. E os próprios jeitos da coruja, a coruja, igual eu disse, a coruja, ela tem uma visão muito ampla, e principalmente à noite, ou seja, no horário em que muitas pessoas não enxergam. Imagina a escuridão. Hoje a gente tem lâmpada, tem tudo. Agora imagina uma época em que não existia lâmpada, não existia... Imagina você numa escuridão total. E tem ali alguém que enxerga. Isso fez com que ela fosse associada à sabedoria. A coruja também tem uma peculiaridade que eu ainda não falei, é que ela tem uma visão de quase 360 graus. Ela consegue... enxergar a quase 360 graus, ou seja, ela é como a sabedoria, ela enxerga mais do que aquilo que é proposto, ou aquilo que é dito, ou aquilo que é mesmo visto, tá? Então, tá aí, Não sei se deu para entender, se ficou muito confuso, se ficou muito grande, mas o certo é que a coruja é considerado por muitos estudiosos, por muitas pessoas, não vou falar em todas, e principalmente no nosso Ocidente, como um símbolo de sabedoria. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom dia, boa tarde e boa noite. E até a próxima.